Hoje é o 6º dia da nossa novena e você pode colocar aí as suas intenções. Estamos rezando como família, a família Canção Nova. E hoje o tema da nossa novena do 6º dia é Ministros da Nova Aliança. Iniciemos em nome da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, como é bom os irmãos viverem juntos. É como o orvalho do Hermon descendo sobre os montes de Sião. Pois é lá que o Senhor dá a bênção e a vida para sempre. Deus, repleto de misericórdia, que por intermédio de Jesus transformaste Saulo, empenhado em vos perseguir, no incansável Paulo, apóstolo da vossa Igreja. Por sua intercessão, libertai-nos o coração de todo egoísmo, tornai-nos transparentes à vossa palavra e inteiramente dóceis ao vosso Espírito. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Precisamos de cartas de recomendação? Vós sois a nossa carta. Uma carta de Cristo entregue ao nosso ministério. Escrito não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. Não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Não foi Ele que nos tornou ministros de uma nova aliança, mas de letra, mas sim do Espírito, pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. O texto de hoje, da 2ª carta de São Paulo à comunidade de Corinto, é maravilhoso e dá continuidade à nossa reflexão de ontem. Justamente porque ontem nós vimos que é necessário que o ser humano se apoie na graça, porque é ela que salva. Agora, e o que o ser humano deve viver nessa dinâmica? Simplesmente cruzar os braços e dizer, já estou salvo, não preciso absolutamente mais nada? O pensamento paulino, que é o pensamento no qual a Igreja Católica Apostólica Romana mergulha, bebe, se alimenta, afirma justamente o seguinte: se nós estamos, como diz o texto de hoje, na nova aliança, se nós estamos, segundo o texto de hoje, com nosso coração sendo como que uma tábua de carne aonde a lei é escrita, aqui está a grande resposta. A grande resposta é que nós, se somos alcançados pelo amor e pela graça de Deus, vivemos um processo tão profundo de transformação, um processo tão profundo de mudança, que é por esta razão que nós vivemos de acordo com essa experiência maravilhosa. Ou seja, todo aquele que está na nova aliança, foi alcançado por Cristo, vive de acordo com as obras de Cristo. E ele o faz isso, não apenas por conta de alcançar a salvação, mas é porque já foi alcançado por ela. Há uma diferença grandiosa. E diga-se de passagem, o Papa Francisco tem batido justamente
numa direção fantástica dentro dessa teologia. Qual é? O Papa Francisco tem falado de um tal neopelagianismo. O que é esse neopelagianismo? Pelagianismo, uma palavra estranha, na verdade, é uma palavra que vem de um nome de um religioso da época de Santo Agostinho. Nós estamos falando do século V depois de Cristo, chamado Pelágio. O que Pelágio acreditava? Pelágio acreditava que a gente se salvava pelas nossas forças e que nesse sentido o ser humano alcançava a salvação sem Deus, sem o Senhor. O Papa Francisco fala que nos nossos tempos muitas vezes existe esse tal neopelagianismo. Pessoas que não estão se apoiando nessa experiência da nova aliança, da graça que veio, mas apenas no seu esforço humano. E isso acontece, claro, dentro dos processos da nossa vivência de espiritualidade, em que nós muitas vezes não clamamos a graça para nos ajudar, não vivemos um processo de oração para alimentar o nosso coração com o Espírito que nos dá força para fazer o certo. Muitas vezes a gente se apoia apenas em nós mesmos. E isso tem um sinal. O sinal é a falta de oração. Quando você não ora, é a mesma coisa de você dizer: eu consigo pelas minhas forças, eu não preciso de nada e de ninguém para viver o que é certo, para fazer o correto. E nesse sentido você até acha: assim eu vou ser salvo. Se apoie na graça. Se apoie na graça. Na nova aliança, o Espírito grava a lei no coração. E por isto é que nós vivemos na obediência a Deus. Entendeu agora? Esse é o grande ponto. E eu quero te convidar do fundo do meu coração, dentro dessa novena maravilhosa, a viver de acordo com a graça que você recebeu, viver a salvação num processo de antecipação, viver o hoje como se você já estivesse no céu. Como é que seria a tua vida se você fizesse isso? Pense. Jesus, eu vos louvo, porque escolhestes o apóstolo Paulo como testemunha da total entrega a Deus e ao próximo no amor. São Paulo, intercedei por nós para que possamos conhecer, amar e servir com todo o nosso ser a Jesus, que encontrastes no ardor da perseguição e que se tornou para vós princípio de vida e de dom a Deus e ao próximo no Espírito. Fazei com que estejamos sempre disponíveis a seguir em tudo o caminho de Jesus e obtende de Deus as graças de que tanto necessitamos. Que pela intercessão de São Paulo, homem de Deus e coluna da Igreja, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos enriqueça com as graças de que temos necessidade e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Estamos encerrando aqui o nosso 6º dia. Que o Senhor nos abençoe, nos acompanhe e, como disse o apóstolo, o meu viver é Cristo. Encerremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.